introdução. Essa aula vai ser feita com perguntas e respostas. Eu não sabia que era uma figurinista. Eu desenhava e confeccionava roupas para travestis que dançavam em boate, faziam suas performances em boates. Então, durante 3 anos, eu era a única costureira fora da caixinha. Eu era aquela que pegava o sonho, tá, de uma pessoa, homossexual ou não, uma drag queen, e transformava esse sonho em realidade. Então foram muitos babados, muitas poás, muito colorido, né? Foram franjas, assim, do joelho até o pé, vestidos vermelhos com enchimento, porque antigamente não se usava peitos falsos. Você já fazia o vestido, pronto. O vestido já tinha peito, já tinha bundinha. Então era muito divertido, porque no final das contas eu transformava um corpo masculino, normalmente, numa mulher belíssima. Isso nós estamos contando de 20 anos atrás, tá? Não faz tanto tempo, mas 20 anos se aprende muito. Qual foi o meu primeiro trabalho como figurinista? Eu não diria que foi uma figurinista, eu diria que foi assim um grande SOS para Marina Mota. Ela foi convidada para fazer o figurino da ópera Orfeu, que era um espetáculo elaborado pela Escola de Música Antiga da ECA, na USP. E ela fez um trabalho maravilhoso, um figurino maravilhoso. Mas o diretor teve uma síncope. O figurino não aparecia no teatro, porque não tinha cenário. Eles iam usar o fundo do teatro, o fundo do teatro era preto. E por mais iluminação que tivesse de frente, focos de luz sobre os personagens não brilhavam. Quando ele chegou a nos falar que não brilhavam, eu tive a ideia de bordar com paetês esses figurinos. Então, os figurinos foram feitos para o programa, todos em frente de cortinas claras, numa outra, em estúdio, tudo. Quando ele foi para o palco, ele sumiu. Quando ele sumiu e o diretor falou que precisava de iluminar, nós bordamos o figurino inteiro com pequenos pontos de paetês. Então, meu nome está no programa como bordadeira. Esse foi o primeiro trabalho como figurinista, participando de um espetáculo de verdade. Um bom figurinista precisa saber, além de ler o texto, saber interpretar o texto, reconhecer o personagem dentro do texto, as nuances, se é um velho, se é um novo, se é um drama, se é uma comédia, qual é o diálogo, se ele se enraivece, se ele é mal-humorado, puxar, sugar essa personalidade para fora. Ele tem que ter a consciência que ser um figurinista não é só colocar uma roupa, é transformar o ator naquele personagem, tá? O ator tem que estar encarnado, vestido, transformado no personagem que ele vai interpretar, tá? Desde um pescador, um industrial, um empresário, um CEO, uma empregada doméstica, uma dama odontóloga, vai ter que estar inserido. A pessoa idosa pode fazer um personagem muito jovem, e um ator jovem pode ser transformado num personagem idoso, tá? Então são nuances.
Como descobrir um personagem? Se descobre o personagem lendo. 80% está descrito no texto. Está descrito onde vai ser o cenário, como é que ele vai ser inserido nesse cenário. Se é de dia, se é de noite, se é contemporâneo, se é de época. Tudo isso está no texto. Leiam o texto, leiam, decorem o texto. Decorem o texto, leiam na entrelinhas, converse com o diretor, converse com os atores, converse, se possível, com o dramaturgo, o roteirista. Tá? Ele vai te passar assim, N ideias do que ele gostaria que o personagem dele representasse dentro daquela peça. Tá? É um deus, é uma ninfa, ou é um coitadinho, um pobrezinho, é um erudito, ou é um bandido? Tudo isso você vai ter que pescar, traduzir, anotar. Sim, faça relatórios, anote, pergunte, tire de letra todas as nuances que você conseguir. Todas as dúvidas têm que ser sanadas antes de se criar o figurino, antes de se colocar o lápis no papel para desenhar. A gente dá vida ao personagem nos detalhes, no chapéu, na peruca, no adereço. Vamos dizer assim, um delegado de uma cidade pequena no interior da Paraíba, qual seria a imagem física dele? Um homem que usa camisa de seda para mostrar o poder do dinheiro, que anda de carrão, relógios dourados, correntes pelo pescoço, um cabelo brilhante, topete de brilhante, né? Bem arrumado. Nós vemos muito na área política, né? Personagens muito bem elaborados. Então é isso, você dá vida para ele, colocando acessórios que vão complementar a personalidade dele. Um homem rico pode levar no dedinho o anel da faculdade que ele prestou, o curso que ele prestou, isso daqui antigamente era muito usado. Cada pedra, tá, equivalia a um curso realizado. Então, um formando, vamos dizer, de engenharia usaria uma determinada pedra, um advogado uma determinada pedra. Então, isso também é muito interessante. Detalhes do cotidiano, do dia a dia, vão ter efeito muito simbólico dentro dessa personalidade, desse personagem. Se for muito humilde também. Jamais esqueça, o personagem é do fio do cabelo até a sola do pé, ele é todinho seu. O que abrange o figurino? A vestimenta e indumentária em si, joias, adereços, bolsas, chapéus, sapatos, sei lá, andar com guarda-chuva, uma bengala, tudo isso é de responsabilidade do figurinista. Tá? Se o personagem tem um figurino duplo, vamos dizer assim, é uma peça que vai se transformar em outra, também tem que ser muito bem estudado para que isso daí não fuja, ou que uma coisa não pareça a outra, que ela se transforme em pequenos segundos. A camareira vai estar pronta para tirar um pedaço e colocar o outro pedaço. Vamos, por exemplo, tirar o bandido vai ser o mesmo personagem do delegado, né? O meliante. Então ele está de boné, uma jaqueta toda esfarrapada, óculos escuro e, sei lá, com um relógio, as pulseiras punk. Isso tudo sempre tem que ser muito fácil de tirar, colocar os outros adereços e tal, e ele volta. Ele volta penteado como delegado, sem o boné, sem o óculos escuro, sabe, de uma outra forma. Ele, essa transformação tem que ser muito rápida e tem que ser muito prática.
A importância dos outros técnicos na concepção do personagem é fundamental. Você tem um personagem no texto, você já criou a ideia do personagem, você já fez um croquis desse personagem. Você tem as cores que você acha que valeriam a pena colocar nesse personagem. É um drama, a pessoa está com uma roupa escura, tal, mangas longas, tal. Vamos falar com o iluminador, vamos falar com o cenógrafo, vamos ver em que cenário está inserido esse personagem, vamos falar com o diretor para ver se ele aprova a tua ideia. Se for uma peça, um espetáculo de longa duração, tá? É até mais interessante que sejam feitos 2 figurinos idênticos. 2 figurinos idênticos. Porque uma pessoa que faz 4 espetáculos por semana durante um mês, ela vai fazer 16 espetáculos. São 4 semanas. A troca de um figurino é confortável, é agradável, tá? Então isso também tem que ser pensado. 2 figurinos idênticos, com as mesmas características, os mesmos adereços, por quê? Porque enquanto um vai ser cuidado pela camareira, o outro está em cena. Isso é uma coisa muito importante. Um figurino não pode estar desconfortável, cheio de cheiro, cheio de desodorante, com maquiagem, né? Restos de maquiagem porque esbarrou. Tem que estar em perfeito estado. A camareira não tem tempo, talvez, de higienizar um figurino para que um personagem, um ator, atue na sexta-feira às 11 horas da noite, depois no sábado às 9 e no domingo às 7 horas da noite. Não dá tempo, não há tempo hábil, tá? E normalmente são peças que não vão para uma lavanderia, são peças que não vão numa máquina de lavar, numa secadora, você estraga o figurino. Então, ter duas versões, 2 peças de um mesmo figurino, 2 conjuntos idênticos de indumentária, é uma coisa fantástica. Como criar um personagem único? Dando uma personalidade única para ele. É um velho ranzinza? Ah, mas é um velho ranzinza, tal, tal. O que o maquiador vai fazer? Ah, o maquiador vai colocar uma cicatriz repuxando o olho direito dele, né? O olho direito, não esquerdo. O olho direito, tal, e ele tem um cacoete, então uma mão treme. Então, aquela mão não pode ter adereço, então vai parecer um guizo de vaca no pasto, blá, 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 blá. Não pode ter. Preste atenção, assista aos ensaios. Veja a movimentação, as marcações dos atores. Ah, eles sentam, eles levantam, eles andam o tempo todo em pé, eles se aproximam muito da plateia, eles ficam muito no fundo. Qual é a posição desse personagem? Às vezes um cenário muito claro, vamos dizer assim, uma cidadela colorida, você coloca no fundo o personagem branco, ele some. Coloca o azul marinho, coloca o vermelho, tá? É uma coisa interessante. Quantas pessoas tem nessa peça? Quantos personagens tem ao mesmo tempo no palco? Como é que eles andam? Como é que eles se movimentam? Abaixa, cai. E se uma personagem vai desmaiar, ela tá de vestido, como é que você faz? Você faz o vestido justo, pronto, rasgou. Vamos fazer uma saia rodada. Uma saia que não tenha um movimento, seja mais pesada. Tecido nobre. Isso sim, você cria um personagem único. O que vem depois do figurino pronto? Ah, depois do figurino pronto são todos os detalhes que você esqueceu de colocar antes do figurino ser posto no papel. Depois vem o que eu poderia melhorar e o que eu posso melhorar antes da estreia. Em vez de botões, eu posso colocar um zíper falso, um zíper embutido
para que esse figurino se torne mais fácil de ser colocado. Eu posso tirar aquele elástico da manga que está apertando o braço do ator e fazer umas pregas delicadas. Eu posso encurtar uma calça, ajustar a calça, colocar ela mais contemporânea, se for isso. Tudo isso você pode ver no primeiro ensaio. No primeiro ensaio. Colocou o figurino, primeiro ensaio, você já ajusta todo o figurino. Ah, aquele ombro não ficou bom, aquela manga não ficou boa, vamos ajustar, vamos refazer, vamos colocar detalhes, vamos colocar brilho na protagonista, vamos destacar o protagonista, né? O grande algoz, está faltando maldade nele, vamos botar uma maldadezinha nele, né? O que é o bom moço, vamos colocar um fedora na cabeça desse rapaz, um chapéu de luxo. Isso tudo discutível. Enquanto a peça não estreia, tudo é modificável. Porque nós não estamos no cinema, não estamos numa novela, nós não estamos num vídeo que eu posso simplesmente falar, corta, vamos refazer a cena. Não, não vamos refazer a cena. A cena está lá, o ator está lá, todo o elenco está lá, o iluminador está lá, o público está lá. Você faz o quê? Teu figurino rasga no meio da peça. E daí você pensa, ai meu Deus, eu não devia ter ajustado aquela saia demais. Não, você deveria ter visto isso no ensaio. Existe o ensaio geral que ainda te dá uma margem de tempo para resolver esse tipo de coisa. Tá? Você é responsável. Você é responsável pela classe, pela personalidade, por tudo no teu personagem. O figurino é o ator, o personagem. O ator dá vida a esse personagem. Que é o figurino na minha concepção? É a indumentária, os detalhes, sapatos, adereços, brincos, broches, detalhes, joias, bolsas, guarda-sóis, guarda-chuvas, tudo que estiver na aura do personagem. A peruca. Talvez isso caiba ao maquiador, talvez. Mas se esse personagem passar, tiver a época da mocidade para a velhice ou para a maturidade, você que vai fazer essa transição. Então, o figurino, ele é o personagem. O ator é a alma. Então, o ator que vai dar a alma, vai emprestar o seu corpo, a sua alma para esse personagem. Conselhos e conselhos. Estude, leia, estude muito. Leia o texto, releia o texto, vá vê-los, ler o texto junto, vão bater o texto. Fique do lado do diretor quando ele cobra uma determinada posição, que você vai entender o que está acontecendo. Pergunte. Às vezes uma cena tem um desmaio horroroso, a pessoa se estatela no chão. Daí você pergunta pro diretor, olha, se eu for colocar o vestido de seda nessa personagem que acabou de cair no chão, esse vestido vai durar um dia. Podemos fazer ela cair sobre um sofá? Ah, sim, pode. Insere o sofá na cena, né? Para não estragar todo um figurino, toda uma obra. Então, conselhos e conselhos. Tenha uma integração muito grande com os outros técnicos, tá? Tem uma integração muito grande com o ator que você vai vestir. Vista-o como se você estivesse vestindo uma noiva. Se você for confeccionar um figurino, que é como o meu caso, eu confecciono os figurinos que eu crio, tá? Então, para mim é muito fácil. Eu vou comprar tecidos nobres, não
paetês muito brilhantes que vai ofuscar, nada muito gritante, a menos que o personagem seja um personagem da vida real. Vamos dizer, Dercy Gonçalves, adorava um paetê. Por sinal, vai ter uma peça maravilhosa dela em breve. Então, assim, use tecidos nobres, nada que estique, nada que com o tempo laceie. Use material de primeira qualidade, use bordados. Em vez de você aplicar, colar, costure. Costure, faça um acabamento de primeira linha. Eu tenho figurino que está há 5 anos, todos os finais de semana na praça. Tá? E esse figurino durou 5 anos. Eu voltei a fazer um novo figurino quando eu estava fazendo aniversário de 5 anos. Então, um figurino assim, que durou muito. Teve que remendar em alguns lugares. Um figurino de comédia dell'arte durar 5 anos numa trupe, que é algo espetacular. Coloque passamanarias, coloque bordado em inglês, coloque ponto russo, coloque botões de madeira, madrepérola. Você não precisa comprar 15 metros de tecido para fazer um vestido, mas compre o necessário e que sobre um pouquinho. Se você for necessário trocar uma manga, ou compre tecidos que você não inventa, né? Não inventa. Eu tive uma companhia de teatro que adorava fazer figurino com tecido de tapeçaria, porque o tecido de tapeçaria parecia mais rústico. E eu pude mostrar para essa pessoa que o tecido poderia ser leve e rústico ao mesmo tempo. Não precisava ficar aquele negócio, aquele peso, uma roupa de 10 quilos em cima do autor. Tecidos mais baratos podem trazer o mesmo efeito de um tecido de seda pura. Use tecidos naturais, use tecidos, vou usar minha cortina como exemplo. Use tecidos planos, que não estiquem. Tá? A menos que o ator engorde de um dia para o outro, você vai ter uma roupa alinhada e perfeita para ele desenvolver o trabalho dele. Tecidos que pesam, que tem malha, elastano, ele pode deformar conforme a pessoa vai andando. Antes uma roupa de linho amarrotada do que uma roupa de malha justa demais, mostrando a barriguinha do ator, aquela pelanquinha que a atriz não queria que vissem. Então, esses são alguns conselhos. Outros conselhos, se você não tem uma datação da cena, da peça, vamos dizer que você identifique que está em torno de 1960, mas pode estar no ano 2020. Opte por peças atemporais, camisas brancas, saias xadrezes, roupas um pouco acima do joelho, uma sainha um pouquinho acima do joelho, um pouquinho abaixo do joelho, ela não muda. Roupas de corte reto, ela não muda. Um tailleur não muda. Desde 1920, desde Coco Chanel, quando ela colocou o primeiro vestido básico, pretinho básico, o pretinho básico não mudou. Faça o vermelhinho básico, faça o azul básico. Esqueça as estampas. A menos que esteja no Havaí, você vai usar sarong, não coloque estampa no seu figurino. E quando você for fazer alguma coisa fora do padrão, nós estamos num mundo atípico, um mundo distópico, não inventa. No mundo utópico, tudo é perfeito, então tudo vai ser lindo. No mundo distópico, onde a distopia é a pressão, o jogo exacerbado do poder, de quem pode mais, você tem que tomar muito cuidado. Isso tem que ser muito repressivo. Então, tudo isso tem que configurar no seu figurino. O meu grande conselho é:
Seja o que você veio para ser. Não faça faculdades que não vão te trazer nada. Faça um bom curso de costura. Entre numa loja de armarinho e olhe tudo que tem lá, o que pode ser utilizado. Peça ajuda para quem conhece. Eu tive muita ajuda. Eu tinha uma tia que era costureira de noivas. Nossa, como é que aquele vestido fica perfeito aqui na frente? Eu ficava horas dentro do ateliê dela, olhando como é que ela cortava, o que ela usava, o que ela não usava. Como ela bordava, qual o número da agulha que ela bordava. Qual era o tecido que ela usava para determinada coisa. Ah, o tule comum, tule francês, tule de jersey. Você que tem uma infinidade de coisas serem abertas para você. Aprenda a desenhar o mínimo. Explique, ilustre, coloque todas as cores do lado. Como se fosse um caderninho para pintar. Um teatro com fundo escuro. Uma professora que é um ator de 1,95 m de altura, num talier. Um outro ator, que é a comunidade, uma comunidade carente, tá? E um rapaz que é um projeto educativo. De caras borradas. Mãe e filho que perdem o circo no incêndio. Essa roupa era maravilhosa, só que ela teve que ser toda queimada e toda manchada de cinzas, porque eles saíam de um incêndio. Orfeu. Orfeu iluminado para a foto. Orfeu dançando, andando e ajoelhando e chorando, lastimando a sua querida amada que morreu picada por uma serpente, já tinha brilho. Considerações finais. Se é esse o seu caminho, agarre-o, porque é maravilhoso. Mas nunca se esqueça que teatro, cinema, o desgaste que o ator tem, você também vai ter. Trabalhe com capricho, com excelência. Aprenda a costurar, porque o papel aceita tudo. Aí, se você não tiver uma boa confecção, uma pessoa que confeccione muito bem, que borde muito bem, que saiba fazer uma saia de índio, um cocar, para uma determinada ocasião, você não é um figurinista, tá? Você só caiu de paraquedas. O figurinista sabe fazer a flor, como ele sabe pregar o botão, como ele sabe colocar o zíper, como ele sabe o que é uma saia godê, como ele sabe o que é uma saia lápis. Ele estudou, ele leu, ele foi atrás, ele pegou peças, ou ele leu livros. Eu tenho um livro maravilhoso agora que eu estava lendo, Oscar Wilde. Se isso já teve alguma peça, ou se no cinema, sim, eu sei que teve, várias vezes. Tá? Esse belo moço continua moço durante décadas e o retrato dele é que vai envelhecendo. Então, como é que você retrata isso? Aqui no texto, a única dica que dá é que eles estavam no século XIX. É a única dica. A única dica. As óperas, o cais, a forma como ele entrava, como ele saía, a forma como ele mergulhava os lenços em vinagre aromático. Esse livro inteiro não te dá uma pista sobre o personagem, a menos que ele era lindo, louro, de olhos azuis e tinha mãos extremamente delicadas. Isso você não pode dar para ator, né? Não, ele não usava luvas. O resto você vai deduzir pesquisando o século XIX na Inglaterra. Os programas ainda são
normalmente fotografados em estúdios ou em cenários que destaquem os atores e os cantores. Não importa se é um balé, não importa se é um drama, uma novela, quem vai fazer o personagem vir à vida é o figurinista. Ele que faz a magia acontecer.